Olá, turminha, tudo bem? Então, olha só, estou aqui novamente para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Lembra que na última aula nós vimos como Portugal veio parar aqui no Brasil e as melhorias que foram feitas na cidade do Rio de Janeiro? Pois é, hoje nós iremos ver como a família real ela volta para Portugal e como que fica a condição do Brasil, ok? Então vamos lá. Enquanto o Brasil ele se vangloriava por ter deixado de ser colônia e o Rio de Janeiro se transformava na sede do reino, em Portugal a situação era bem diferente. Portugal vivia uma crise sem precedentes. Os 13 anos em que Dom João permaneceu no Brasil, a população de Portugal ficou muito prejudicada. Muitas pessoas elas morreram no confronto direto com as tropas napoleônicas, outras pessoas morreram de fome e outras, já cansadas da situação, fugiram do país. Então, nesse período, Dom João, a população de Portugal começou a exigir que Dom João voltasse para Portugal. E então, em 1820, Dom João decide que é hora de voltar para Portugal. Vale ressaltar que quando Dom João ele retorna para Portugal, ele deixa dois Brasis completamente diferentes. Um, totalmente envolvido ali, contextualizado com a corte, com arte, educação, cultura, uma infraestrutura adequada para uma cidade, digamos assim, rico economicamente, e uma outra parte do Brasil totalmente isolada desse contexto da corte, ok? Esse Brasil que ele deixou para trás também, ele era bem assim parecido com o que fora encontrado por Pedro Álvares Cabral em 1500. Então vale ressaltar que é bem diferente mesmo. Um totalmente rico economicamente e o outro totalmente esquecido, ok? Então vamos lá. Então, quando Dom João ele retorna para Portugal, ele deixa aqui o seu filho, Dom Pedro, com a intenção de manter a ligação entre Brasil e Portugal, ok? Mas aí, Portugal, a corte portuguesa, ela vê uma necessidade que o Brasil volte a ser colônia. Nessa época, o Brasil já era Reino Unido de Portugal. Quando se é uma colônia e tem uma metrópole, essa colônia ela tem que fornecer tudo que a metrópole necessita. Em contrapartida, a colônia ela só pode comprar da metrópole. E por isso era a necessidade que Portugal tinha que Brasil voltasse a ser colônia. Os grandes fazendeiros e os comerciantes, notando a pressão que Portugal estava fazendo para Dom Pedro, eles ficaram com medo que Dom Pedro cedesse. Então, eles criaram uma carta, cerca de 8.000 assinaturas, pedindo que Dom Pedro ficasse no Brasil. E então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decide que vai ficar no Brasil, com a seguinte frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esse dia ficou conhecido então como o Dia do Fico. Só que tem uma coisa engraçada, quando Dom Pedro ele diz que vai ficar no Brasil, na verdade ele está dizendo que Brasil não vai mais obedecer às ordens de Portugal. E o Dia do Fico foi o pontapé inicial para a independência do Brasil, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, com a famosa frase independência ou morte. Essa independência aconteceu às margens do rio Ipiranga. E tem uma história engraçada. Ela acontece assim. Dom Pedro ele estava em viagem para São Paulo. Leopoldina estava em casa e recebeu uma mensagem do mensageiro dizendo que Portugal exigia que Dom Pedro retornasse às pressas para Portugal. Então, ela viu a necessidade de se desvincular totalmente de Portugal. Então ela pegou toda a documentação que precisasse, todos os ofícios e pediu para que o mensageiro entregasse para Dom Pedro. Esse mensageiro, ele conseguiu encontrar com Dom Pedro, ali próximo às margens, próximo ao rio Ipiranga, e por isso que a nossa independência foi proclamada às margens do rio Ipiranga. Bom, no dia 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro ele foi proclamado imperador do Brasil. Mas, professor, o que significa ser o imperador do Brasil? Significa que nosso país ele era independente, porém era governado por uma monarquia. O que significa isso? Significa que, por mais que fosse independente, era um rei que estava governando nosso país. E ainda digo mais, era um rei que não era brasileiro.
Mas nossa independência, pode passar, ela foi mais negociada do que conquistada. E é um fato engraçado e muito importante ressaltar para vocês. Por que ela foi mais negociada do que conquistada? Naquela época, Inglaterra era uma potência mundial, muito parecida com os Estados Unidos hoje. Portugal tinha uma dívida de quase 3 milhões de libras com a Inglaterra. E a Inglaterra disse, ei, eu tenho uma dívida e eu quero receber. Portugal, então, e a Inglaterra ainda disse mais. Eu só vou reconhecer Brasil como país se Portugal reconhecer. Portugal, muito esperto, falou para Dom Pedro, olha, eu só reconheço o Brasil como país se você assumir a minha dívida de 3 milhões de libras com a Inglaterra. Dito e feito. Então, Brasil pegou essa dívida que era de Portugal e assumiu para assim ser reconhecido como país. O povo pouco participou desse processo. As pessoas mais simples, elas não tiveram acesso a esse processo. Somente os fazendeiros, os comerciantes influentes da época puderam participar do processo de independência. Houve poucas mudanças. Uma das mudanças que não ocorreram foi, aliás, uma das mudanças que precisava ter ocorrido e que não ocorreu foi a escravidão. A escravidão ela foi mantida. Mas ter uma independência oficializada já era um grande avanço. O Brasil, a partir daquela data, ele foi considerado um país. E o povo que aqui morava, mais tarde, veio a ser chamado de povo brasileiro. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixei separado aqui para vocês um dever de casa, no livro de História, páginas 105, 106, 108, 113 e 114. Beijão!